Olá, mais uma vez estamos aqui para mais uma aula do curso básico de Espiritismo, promovido pelo Núcleo Fraterno Samaritanos. A aula de hoje tem um tema bastante polêmico, porque a ideia é a gente refletir um pouco sobre eutanásia. Vamos apresentar a visão da doutrina espírita, antes refletindo sobre os conceitos envolvidos na eutanásia. Eu preparei aqui, então, um conjunto de slides que vou utilizar como forma de ilustrar aquilo que estou falando. Eu começo, então, o primeiro slide com essa afirmação. Eutanásia é crime. De acordo com a legislação aqui no Brasil, sim, eutanásia é crime. Bom, mas o que é eutanásia? O conceito de dicionário é o que eu coloco aqui nesse slide. Ação de provocar a morte de maneira indolor a um paciente atingido por uma doença sem cura que causa sofrimento ou dores insuportáveis. Direito de causar a morte em alguém ou de morrer por esse propósito. Então, a ideia da eutanásia é quando um médico ou uma pessoa causa a morte de outra pessoa, normalmente diagnosticada com uma doença incurável, com uma doença terminal, a fim de terminar o sofrimento dessa pessoa ou de livrá-la da dor. Enfim, no Brasil, isso é crime. Mesmo que seja um ente querido que está num leito hospitalar ou que está em nosso lar, mas que está em sofrimento, com dores, e é questão de tempo para ele desencarnar. O ato de provocar, de acelerar, de abreviar a morte é crime. Isso é o conceito de eutanásia. Então, eutanásia tem a ver com o direito de matar ou o direito de morrer. Porque existem várias pessoas que defendem o ato da eutanásia como ato de misericórdia, como ato de amor. Isso é muito questionável, porque vai, né, de entendimento, de consciência para a consciência. Mas como nós não conhecemos o futuro e não temos certeza de nada, já adianto aqui, né, que a doutrina espírita, da mesma forma que a legislação em vigor no país, é contra a prática de eutanásia. Porque nada garante que uma pessoa diagnosticada com morte iminente, realmente isso vá acontecer. Existem diversos casos que a medicina não sabe explicar, que as pessoas diagnosticadas como caso terminal têm recuperações milagrosas sem que a ciência explique. Ou pessoas que estão em sofrimento, com muitas dores, onde a medicina já esgotou as possibilidades e a pessoa se recupera. Então, a doutrina espírita é contra a prática da eutanásia, porque mesmo essa pessoa em dor, em sofrimento, pedindo
a prática da eutanásia, ela está sobre uma forte pressão física, emocional, mental, que, na maioria das vezes, nem sabe direito o que está pedindo. E alguém de fora não tem o direito, pelo menos é assim que a doutrina espírita vê, de praticar a eutanásia, mesmo que tenha a intenção de praticar isso por amor, por misericórdia. Porque nós não conhecemos o futuro, nós não sabemos os desígnios que aquele espírito, que aquele amor, que aquela pessoa está passando naquele instante. A gente não sabe o que está previsto para ela, o que é previsto para ela. Bem, existem outros conceitos pertinentes à prática da eutanásia que eu quero colocar nessa aula de hoje. Coloco a título de apresentação nesses slides outros conceitos além da eutanásia, que eu vou detalhar um pouco mais à frente. Então, temos a mistanásia, morte miserável fora e antes da hora. Normalmente, a mistanásia tem a ver com problemas sociais, problemas éticos, problemas que estão relacionados, de alguma forma, com governos. Eutanásia, como já foi colocado, é um ato médico que tem por finalidade acabar com a dor e a indignidade da doença crônica e não morrer. Acrescento que não necessariamente só um médico, pode ser feito também por um parente, a eutanásia. A distanásia é quando você faz uso da tecnologia médica para prolongar a vida do paciente terminal, por uma questão de egoísmo, de não ver o paciente, o amor, ir embora, fica se estendendo ao máximo o desencarne, o processo de morte, aumentando assim a dor, o sofrimento, não só do paciente, mas muitas vezes também dos parentes que estão acompanhando o processo de morte daquele caso terminal. Quando isso ocorre, nós chamamos isso de distanásia. Seria o inverso da eutanásia, vamos colocar assim, né? A eutanásia, nós abreviamos o processo de morte. A distanásia, nós estendemos o processo de morte. A distanásia não é crime, mas é, de certa forma, antiético, porque, na maioria das vezes, o paciente não tem como opinar e prolongar a dor, o sofrimento desse paciente acaba sendo uma decisão errada. E temos ainda um conceito bastante relevante, que é a ortonásia, que é simplesmente tomar atitudes paliativas, dando a melhor condição de existência possível, de vida possível para o paciente terminal, para que a morte ocorra, mas com o mínimo de dor, de sofrimento. Seria o meio termo aí entre a eutanásia e a distanásia. A ortotanásia, é simplesmente o que deve ser feito por motivos éticos. Ou seja, em resumo, a mistanásia, a eutanásia, a distanásia são práticas criticáveis, até criminosas, no caso da mistanásia e da eutanásia. A ortotanásia é a prática aconselhável e ética,
e é que a nossa doutrina recomenda. Está aqui, então, nesse outro slide, um resumo, né, da eutanásia, é antecipar a morte, de alguma forma, uma injeção letal, a interrupção de um medicamento, um excesso de algum medicamento, enfim, fazer algum ato que termine, finalize o processo de morte. A ortotanásia é a morte natural, né? Você vai simplesmente ter cuidados paliativos para que a pessoa não tenha dor nem sofra mentalmente, emocionalmente. Ela faça a passagem, né, de maneira mais suave. E a distanásia, né, é onde, ao contrário da eutanásia, né, por meios de equipamentos ou de medicamentos, se prolonga ao máximo a vida da pessoa ou o processo de morte da pessoa terminal, da pessoa doente. O recomendado, repito, é a prática da ortotanásia, e não da eutanásia, que é crime, e nem da distanásia, que apesar de não ser crime, é antiético. Configura uma prática antiética. Tipos de eutanásia. Nós temos a eutanásia ativa, a eutanásia passiva e a eutanásia de duplo efeito. A eutanásia ativa é quando a morte ocorre por uma prática direta no paciente. Por exemplo, uma injeção letal de um produto, por exemplo, como potássio, ou um outro medicamento qualquer que causa um desequilíbrio e provoque a morte no paciente terminal. Ou seja, existe uma ação ativa para que isso ocorra. A eutanásia passiva é quando se interrompe, por exemplo, um funcionamento de um equipamento que fazia, por exemplo, o coração bater ou o paciente respirar, ou então um medicamento que ele precise para que isso ocorra, e aí a morte não ocorre de imediato, mas ocorre de qualquer forma, né? Ou seja, omissão médica, podendo tomar ações, fazer ações que façam com que o paciente fique vivo, o médico deixa de fazer. E a eutanásia de duplo efeito é quando o médico, normalmente o médico, mas pode ser um enfermeiro também, ele toma ações que não causam a morte imediata, como uma injeção letal, mas que aceleram o processo de morte. Ou seja, a eutanásia de duplo efeito, ela fica entre a eutanásia ativa, que a morte ocorre rapidamente e por ação direta, por ato prático do médico, do enfermeiro, e a eutanásia passiva, onde o deixar de fornecer um recurso, o deixar de fazer um procedimento, causa morte. A eutanásia de duplo efeito está entre mais ou menos esses dois tipos de eutanásia. Repetindo, eutanásia é crime, tanto ativa como a passiva, como a de duplo efeito. Se comprovado, a pessoa pode ser processada e presa por tal atitude. A eutanásia ativa
né? Então, ela é rápida. Já a eutanásia passiva, ela tende a ser lenta. Então, ativa é por uma ação realizada. E a passiva, a eutanásia passiva, é normalmente por uma ação não realizada. Essa é uma diferença mais fácil da gente entender, né? Então, a eutanásia ativa, o médico, o enfermeiro, o profissional faz alguma ação que agiliza o processo de morte. A eutanásia passiva, o profissional não executa uma ação que deveria e provoca a morte também. A eutanásia do prefeito, uma ação é realizada, mas a ideia, né, não é fazer com que a vida se mantenha. É bom que a gente também diferencie eutanásia de suicídio assistido, porque a eutanásia não tem participação do paciente. Tanto a eutanásia ativa como a passiva, o paciente não participa do processo, é o profissional que, com as suas ações ou não ações, abrevia o processo de morte do paciente. Já no suicídio assistido, quem pratica a morte é o paciente, com o apoio de um profissional ou de um parente. Suicídio assistido também é crime. É fornecer os meios adequados para que o paciente cometa o ato do suicídio. Então, tanto a eutanásia como o suicídio assistido são criminosos. É bom que também entendamos, né, as diferenças do suicídio assistido dos outros suicídios. O suicídio normal é quando a pessoa, através, utilizando de algum meio, se mata, interrompe a sua própria vida. O suicídio assistido é quando a pessoa faz isso, mas com a ajuda de uma outra pessoa, que fornece os meios para que ela execute o ato de tirar a sua vida. O suicídio passivo é quando a pessoa que quer se matar, ou que se matou, deixou de executar procedimentos, ações que ela sabia que precisava fazer para se manter viva. Como, por exemplo, deixar de tomar um remédio. A pessoa sabe que precisa tomar um remédio com uma determinada periodicidade e ela não toma, então ela está cometendo um suicídio passivo. Na nossa doutrina, a gente considera, por exemplo, o ato de fumar uma forma de suicídio passivo, que a pessoa sabe que o vício de fumar acelera o fim da vida, que envenena o corpo físico, que abrevia a vida. Se a pessoa tem consciência disso e continua, então ela está cometendo um suicídio passivo. O suicídio assistido não é eutanásia, é suicídio. Eutanásia, o paciente não participa do processo. Seja na eutanásia ativa ou passiva, ou do duplo efeito, ele não participa do processo. Quando ele participa, então é um suicídio. Pode ser assistido. Então, como eu já coloquei, a eutanásia no Brasil é considerada crime. Já teve várias legislações, as últimas, 2002, 2007, está definida no Código Penal, e as pessoas envolvidas são processadas e podem ser presas, mesmo que ela até comprove que o pensamento foi por amor, que o ato foi por amor, mesmo que
o paciente que sofreu a eutanásia tivesse horas de vida, no máximo. No Brasil, é crime. Ah, mas ele estava em coma irreversível. Ah, ele estava sentindo muitas dores. Enfim, não justifica. Em outros países, por exemplo, nesse slide eu coloco o próprio Uruguai, Colômbia, existem legislações mais flexíveis, onde cada caso é um caso, então, com uma autorização judicial, a prática do suicídio assistido ou da eutanásia ativa é permitida. Agora, aonde existe uma permissividade muito maior é na Europa. Na Europa, a gente tem diversos países, como eu cito aqui nesse slide, Bélgica, Holanda, onde até crianças podem sofrer a prática da eutanásia, desde que elas tenham consciência que esse processo é irreversível. Né? Uma vez a morte, a prática da eutanásia realizada, não daria mais para reverter a ação tomada. Enfim, nos Estados Unidos, a legislação é por estado. Então, existem estados onde a prática da eutanásia, do suicídio assistido, é permitido com a anuência da justiça, e existem estados onde isso não é permitido. No Brasil, eutanásia e suicídio assistido são proibidos por lei. O que deve se praticar é a ortotanásia. Ortotanásia, como está no slide, não é homicídio, nem eutanásia. Quando deixar morrer, não é matar. Então, o que se faz é cuidados paliativos para que a pessoa sinta dor, para que a pessoa se sinta bem, tanto emocionalmente como mentalmente. E o processo de morte seja algo suave. Então, a ortotanásia é a prática recomendada pela doutrina espírita. Agora, temos a distanásia. A distanásia é o contrário da ortotanásia, que, na verdade, é também o contrário da eutanásia. A distanásia é você prolongar ao máximo o processo de morte do paciente. Veja bem que eu não falei nem o processo de vida, mas o processo de morte do paciente. Porque o caso dele é terminal, a morte encefálica, de repente, já foi até declarada, o coração, o pulmão estão funcionando por causa de equipamentos, enfim, a ciência humana coloca como irreversível a situação. A distanásia é justamente prolongar esse processo processo de morte, de maneira ilógica. Não é crime, né? Então a distanásia como a ortotanásia não são crimes. A ortotanásia é o ético, é a ação ética a ser realizada, é a ação correta. A distanásia não é crime, mas é algo antiético, porque, na verdade, o prolongar o processo de morte só
prejudica o paciente, porque mesmo que não estando mais vivo, inconsciente, ele ainda permanece ali com o seu perispírito, espírito conectado ao corpo, por causa dessa manutenção artificial da vida, e prejudica todo o derredor, né? Os parentes sofrendo, que diariamente participam, né? Vão até o hospital, enfim. Então, a distanásia não é algo recomendável, apesar de não ser crime. A discussão, normalmente, ocorre, no caso da prática da eutanásia, quando o paciente está em coma. Ele não abre os olhos, ele não mostra nenhum tipo de atividade consciente ou inconsciente, ele está em estado vegetativo, ele está praticamente morto. Mas como saber se ele realmente não tem mais chance de retornar à vida? Como saber que realmente a máquina biológica, o corpo físico, não tem mais como ser um suporte, um vaso aonde o espírito possa habitar? Existem procedimentos médicos, protocolos que são utilizados para que a morte seja constatada. E isso tem que ser feito de uma forma bastante criteriosa, porque existem diversos casos na medicina onde o paciente está em coma, inconsciente já por vários dias, semanas, meses, e retorna à vida. Existem diversos casos desse tipo onde a medicina não consegue explicar o porquê isso ocorreu. Então, um paciente em estado vegetativo, em coma profundo no leito, se desligar-se um equipamento ou interromper-se uma medicação, pode configurar eutanásia. Eutanásia ativa ou passiva. Então, como saber? Bem, tem aí nesse slide a escala de coma de Glasgow. Existem outras escalas, mas essa é a mais comum, mais conhecida, mais utilizada, aonde se verifica algumas características do paciente, como a abertura ocular, como a resposta verbal, como a resposta motora. E se pontua a interação com o paciente. Isso é feito por um profissional médico. Então, a abertura ocular é espontânea? 4 pontos. A abertura ocular ocorre quando o paciente é chamado? Só nessa situação? 3 pontos. Quando ele sente dor? 2 pontos. Ou é ausente? A abertura ocular não ocorre? 1 ponto. Resposta verbal? Normal. Acontece de maneira orientada, consciente. 5. De maneira confusa. 4. Com palavras espaçadas, escassas. 3. Sons. Não são mais palavras. 2. Ausência de resposta verbal. 1 ponto. Resposta motora. O paciente obedece a comandos realizados pelo profissional. 5. Só quando localizado. 5.
Por flat, 4. Flexão anormal, 3. Extensão, 2. Ausente, 1. Então, a maior pontuação possível são 15. A menor pontuação possível é 3. Então, nessa escala, o 3 caracteriza a morte? Não, mas é um dos critérios. Abertura ocular não ocorre, não tem resposta verbal e não tem nenhum tipo de resposta motora. 3. Mas o paciente está em morte? Não, ainda não pode ser declarado. Existem outros procedimentos médicos que são realizados. No nosso país, por exemplo, por meio de um eletroencefalograma, é obrigatório verificar se existe sinais elétricos, ou se é só um risco. A morte pode ser declarada quando existe um risco, ou seja, não existe nenhuma variação do campo eletromagnético no nosso cérebro. Não existe nenhuma movimentação de campo elétrico magnético no nosso cérebro. Aí a morte é declarada. A morte cerebral, encéfala, é declarada. Mas existem ainda outros procedimentos, existe uma periodicidade, dependendo do país, né? Às vezes o exame tem que ser repetido em 2 horas, em 6 horas, em 24 horas, dependendo da idade do paciente. Se o paciente é recém-nascido, esse exame tem que ser repetido com um espaçamento maior. Se o paciente é um idoso, o exame já tem que ser repetido com espaçamento menor. Existem variáveis, é um protocolo de declaração de morte que os profissionais têm que seguir. Na nossa legislação, a declaração de morte tem que ser corroborada pela morte encefálica, pela morte cerebral, que pode ocorrer por diversos motivos, como está no slide aí, overdose, traumatismo craniano, enfim. E o que seria a morte cerebral? O fim das atividades eletroquímicas no cérebro. Parou de funcionar. Como é o nosso cérebro que comanda todo o nosso corpo, inclusive, de maneira inconsciente, o batimento cardíaco e o ato de respirar, se o cérebro está morto, o corpo, mesmo que esteja em condições físicas perfeitas, também vai parar de funcionar, porque ele não vai receber os impulsos nervosos necessários para que o coração bata, para que o ato de respirar aconteça. Faz parte também do protocolo de morte encefálica, de morte cerebral, reparar, né, no movimento ocular. Por exemplo, nesse slide está colocado aí, reflexo da córnea. Abre-se o olho do paciente e se aproxima um cotonete para ver se ele tem algum tipo de reação. No caso da morte encefálica, o paciente não esboça nenhuma reação com o aproximar e o toque até do cotonete. O reflexo pupilar. O profissional projeta um feixe de luz no olho do paciente e ele não vê nenhum reflexo da pupila, de expansão ou retração. Um outro teste realizado também é injetar um líquido gelado no ouvido e perceber se ocorre alguma alteração nos olhos abertos, se tem algum reflexo. E existe um último teste, que é verificar se o paciente tosse, quando ele está com respiração mecânica e se fecha momentaneamente a respiração mecânica para ver se o paciente
tosse. Se ele tossir, a morte não pode ser declarada. Então, repara que não é simplesmente, o profissional não pode simplesmente, por achismo, falar que o paciente teve morte encefálica, que o paciente está morto, porque ele não respira, porque ele o coração não bate, porque ele não se move, porque ele está com uma temperatura baixa. Existem os procedimentos que têm que ser tomados pelo médico para declarar a morte física do paciente. A morte encefálica declarada pelo profissional médico, o desligar de equipamento ou interromper uma medicação que fazia o coração bater, ou o ato de respirar acontecer, ou do rim funcionar, enfim. Os desligar esses equipamentos ou interromper uma medicação não configura eutanásia, porque a morte já ocorreu. A morte encefálica já ocorreu. Qualquer outra situação pode sim ser configurado um procedimento de eutanásia. A mistanásia já é algo mais difuso, como está colocado no slide, é uma eutanásia social. Então, configura crime também, a mistanásia. É difícil se configurar, se definir os agentes criminosos. Porque, normalmente, quem sofre eutanásia são grupos de pessoas e fica-se difícil definir os agentes. Mas aquelas pessoas que que morrem por falta de atendimento médico, porque falta médico, falta equipamentos, por uma má ação a nível profissional ou a nível governamental, sofreram mistanásia. Corrupção, desvio de dinheiro da saúde, a falta de dinheiro por causa de corrupção pode causar falta de profissionais, falta de equipamentos, falta de locais de atendimento, e com isso causar a mistanásia. É crime? Sim. É duro só o enquadramento, mas a mistanásia também é crime como a eutanásia. É um crime social, é uma eutanásia social. E na nossa doutrina, então, como que a eutanásia é vista? Bem, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro da codificação, no seu capítulo 5, item 28, Kardec coloca lá a questão. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns momentos de angústia, apressando-lhe o fim? Olha a resposta que Kardec obteve. Quem, pois, vós, daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à borda de fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de o conduzir a outros pensamentos? Em qualquer extremo que esteja o moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões? Gente, isso foi publicado em 1864. Ou seja, há mais de 150 anos. Era um outro momento da humanidade. E, pela resposta obtida, está bem claro o porquê que a doutrina espírita não recomenda a prática da eutanásia. Nós não conhecemos
os desígnios daquela pessoa que está em estado terminal, que está acamada com dores, desenganada pelos médicos. Nós não conhecemos o futuro, o que está previsto, qual o karma dela. Então, a melhor prática a se fazer é a ortotanásia. Tentar dar a melhor qualidade de vida possível para aquela pessoa, para que ocorra o que tiver de acontecer, mas sem o sofrimento físico, mental, emocional daquela pessoa. Se ela estiver inconsciente, se a morte encefálica, se a morte cerebral não for declarada pelos médicos, pela ciência humana, é crime interromper-se qualquer tipo de tratamento, desligar-se qualquer tipo de equipamento. Por que a doutrina espírita não aceita a eutanásia? Agora, do Livro dos Espíritos, questão 132. Kardec perguntando: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação como o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está sua expiação. Nós estamos no mundo de provas e expiação. A ideia é que nós encarnamos para comprovar aprendizados, passar por provas que nos permitam verificar que temos controle sobre os nossos egos, sobre os nossos sentimentos, que dominamos, que nos educamos. E hoje somos capazes de nos manifestarmos de uma maneira mais pura. Por isso, mundo de provas, aonde nós comprovamos para nós mesmos que evoluímos. Se formos reprovados em determinada prova que resolvemos passar, vamos ter que fazer essa prova novamente. Mas o que está colocado aí é a questão da expiação, que o encarne na matéria também é um momento onde o espírito pode expiar, pode devolver para o universo aquilo que ele tirou de maneira inadequada. Então, boa parte de nossas dores, de nossos sofrimentos até, não são provas, são expiações. É o universo retirando de nós recursos que nós, nessa existência ou em outras existências, obtivemos de maneira inadequada. Então, por mais este motivo, nós não devemos praticar a eutanásia, porque pensando que estamos cometendo um ato de misericórdia com aquilo que amamos, nós, na verdade, estamos prejudicando, talvez estejamos prejudicando a sua evolução, porque ele estava no momento de expiação e nós, pela nossa prática da eutanásia, interrompemos esse processo de expiação, fazendo com que ele tenha que expiar isso de uma outra forma. Bem, tá aí as referências bibliográficas que eu utilizei como referência para ler, estudar e montar esses slides para vocês. Eu acho que está bem claro o conceito de eutanásia, que nós devemos, sim, focar na ortotanásia, ou seja, dar a melhor qualidade de vida possível para aquele ente querido que se encontra
em estado terminal, que se encontra acamado, sem chance de recuperação de acordo com a medicina. É de repente, um avô, uma avó, de repente, um amigo, um parente com câncer. Enfim, da melhor qualidade de vida possível para que ele faça a passagem sem estresse, sem traumas. A eutanásia, mesmo que cometida, estou sendo redundante, mas tem que ficar bem claro isso, mesmo cometida por sentimentos de misericórdia, de amor, é crime, de acordo com a nossa legislação, e é uma prática antiética não recomendada pela nossa doutrina. Porque nós, em vez de estarmos ajudando o nosso querido, o nosso amor, nós podemos estar atrapalhando a sua evolução, não permitindo que ele expie por causa da interrupção daquele momento. Então, o interromper um tratamento, um medicamento, o desligar de um equipamento, só pode ocorrer se for declarada morte encefálica pelos profissionais da área médica. Se a morte encefálica cerebral for declarada, então aí não é eutanásia desligar-se um equipamento de respiração mecânica, interromper-se um medicamento isso, que ajudava no controle da dor ou fazia com que um determinado órgão trabalhasse melhor. Aí não é eutanásia, porque a morte encefálica já foi diagnosticada pelos profissionais. Tomar cuidado com a distanásia, que é estender o tratamento até por questões egoístas, né? Não deixar o ente querido partir, causando sofrimento para ele e para a família que acompanha o processo de morte. Lembrando também que suicídio assistido também é crime. Ajudar o paciente, mesmo ele estando em estado terminal, com dores horríveis, fornecer algum meio para que ele mesmo interrompa a sua vida. Também é crime e também é uma prática que deve ser criticada, porque em nada ajuda o paciente, ele não tem condições de decidir sobre sua vida futura. E é isso. Fico aqui, então, os meus votos de uma grande semana, com muita saúde, muita paz e muito amor. Que assim seja.